Boa noite, pessoal. É sempre um prazer voltar à casa, né? Da qual eu já me sinto filha. Porque quanto mais a gente vem, mais a gente vai se harmonizando, mais a gente vai tendo empatia com as pessoas, e é muito bom. A casa é sempre muito acolhedora, e nós estamos muito felizes por estar aqui, e eu acredito que vocês também. E cada um de nós, com certeza, temos um propósito na noite de hoje. Mas o propósito maior, eu acredito, que de cada um de nós e de todos nós, é a nossa melhora espiritual. É essa a busca que a gente vem aqui à Casa Espírita, para buscar a nossa melhora. E o Evangelho vem nos trazer lições para que a gente possa seguir, como sendo um roteiro para a nossa vida, para o nosso caminho. Mas, como de costume a casa, nós vamos então fazer a nossa questão de O Livro dos Espíritos, que é uma obra que tem a necessidade de ser estudada, porque é a base da doutrina espírita, né? Então, nós estamos no capítulo 2, dos elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas. Questão 18, Kardec perguntou aos espíritos: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Será que nós, homens, vamos conhecer o mistério das coisas que nos estão ocultas? Ou será que nós já sabemos de tudo? Nós somos os sabichões. Então os espíritos respondem: o véu se ergue na medida em que ele se depura. Então, de acordo com a nossa evolução, né, o véu vai se levantando. Mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Então, muitas vezes a gente quer saber de muitas coisas, a gente fica indagando a nossa consciência, por que isso, por que aquilo, mas nós ainda não temos condições de compreender os mistérios que estão ocultos. Eles estão vindo devagarinho. Primeiro veio Moisés, nós vamos falar de Moisés para cá só. Primeiro veio Moisés com a primeira revelação, que falou, tirou o véu da letra de acordo com a evolução das pessoas daquela época, que éramos nós mesmos, né? Caminhando. Depois veio Jesus, tirou mais um pouco o véu da letra, trouxe para nós tanta coisa boa. E agora, por último, veio o Espiritismo, que é o terceiro, o Consolador Prometido, a terceira revelação, que vem nos explicar muitas coisas, né? Que na época de Jesus ele não pôde falar. Agora os Espíritos vieram para tirar mais um pouco o véu, e assim sucessivamente, né? Aí eu coloquei aqui: revelar-se-ão no momento certo, em que o Espírito puder alcançar e suportar a luz da revelação. Porque nós ainda, ceguetos que somos, se vier muita coisa revelada para nós, vai ser muita luz para os olhos de pessoas inferiores como nós. Então, tudo vem gradativamente em doses homeopáticas, para que a gente não fique cegos com tanta informação, né? O nosso maior empenho deve ser o conhecimento de como ser melhor trabalhando na fraternidade universal. Então, não vamos ficar preocupados com aquilo que vem, que está por vir ainda. Vamos nos preocupar, sim, com a nossa melhora. E o capítulo de hoje vem falar para nós, é o capítulo que está estudando na casa, né? Amai os vossos inimigos. Isso aqui é uma coisa que nós temos que, ao invés de ficar pensando nas revelações que virão, nós temos que fazer um exercício hercúleo para começarmos já
hoje, agora, a amarmos os nossos inimigos. Ah, mas será que eu tenho que amar o meu inimigo do jeito que eu amo o meu amigo? Não é isso que Jesus pediu para nós. Nós não precisamos devotar ao nosso inimigo o mesmo amor que eu devoto a um amigo. Mas é aquela coisa de querer bem. Ou, no máximo, se a gente não consegue fazer mais, não desejar o mal para aquela pessoa que, às vezes, não nos quer tão bem. Lembrando sempre que nem sempre nós somos os santinhos, né? Muitas vezes nós somos também a encrenca, não é verdade? Então, vamos ao capítulo, ao nosso item de hoje. Está nas instruções dos Espíritos, no item 10, nós vamos falar do ódio, uma coisa bem contrária ao amor, né? Mas o capítulo já diz, amai os inimigos. Normalmente, aquele inimigo ferrenho é aquele que nos odeia. E eu não sei, a gente fala pela gente, nós não podemos falar por todos. Mas nós que já temos um tempo de doutrina espírita, estudando o Evangelho e as outras obras subsequentes, nós não temos mais condições de dizer que nós odiamos alguém. Mas nem aquela coisa de falar, odeio passar roupa. A palavra ódio, ela tem uma conotação muito forte. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala. E a gente vê muitas pessoas falando, eu odeio isso, odeio aquilo, odeio fulano. Às vezes fala da boca para fora. Mas a palavra, ela tem muita força. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você fala tanto em ódio que daqui a pouco você está realmente odiando. Né? Então, a mensagem é de Fenelon. Ela foi ditada para Kardec em Bordeaux, 1861. Então, vamos lá. Ódio não é apenas o desejo violento de querer que o outro morra. Não é só isso. Eu odeio tanto que eu queria ver ele morto. O ódio tem muitas formas. E aqui a gente colocou algumas das formas, né? Uma murmuração, fofoca. De uma fofoca pode nascer um ódio. Conclusões erradas. Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. E aquele negócio vai criando uma mágoazinha. E aquela mágoa vai crescendo. E se ela não for curada, ela vai virar ódio, né? Ela vai passar por umas fases, por umas etapas. E até chegar lá no ódio, que é o ó, né? Para a gente erradicar da nossa vida. Mentiras caluniosas, relatos falsos que mancham a reputação são roupagens que vestem o ódio. Eu coloquei algumas roupinhas do ódio, mas tem muitas outras vestimentas do ódio. Cada um pensa, né? Aí na sua consciência, né? De onde surge o ódio? Muitos de nós temos uma vaga ideia de onde nasce o ódio, porque em algum lugar, lá nas profundezas do nosso inconsciente, pode haver muitos ódios guardados. Mas eu não acho, não. Eu já estou na doutrina espírita há tanto tempo. Eu posso falar de cadeira, que nessa encarnação, hoje eu já não odeio mais ninguém. Eu acho que eu nunca odiei, porque nunca me senti com esse peso, com esse vício tão pesado. Odiar é uma coisa pesada, muito contrária a tudo que Deus deixou de bom nas leis da natureza. Muito contrária a tudo que Jesus vem nos ensinando há 2022 anos. Mas aí a gente ainda não aprendeu. Às vezes a gente ainda tem lá no fundinho guardado, às vezes não é dessa encarnação. De outras encarnações, né? A pior notícia é que eles não estão mortos. Eles estão guardados. Em algum lugar, eles estão guardados. Então, nós temos que ter muito cuidado para não despertar esse bichinho chamado ódio, né? E já ir trabalhando a nossa vida, a nossa caminhada, para que se nós temos algum ódio guardado lá nos recônditos da nossa alma, que a gente possa ir devagarinho, de passo em passo, eliminando
esse sentimento, esse vício, que é muito prejudicial e nós vamos ver agora para frente. Então, odiar é como tomar veneno e esperar que o outro morra. É uma frase feita, mas é bem verdadeira, né? Aí vem o Evangelho e nos fala o seguinte, Fenelon falando para nós. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. É a meta. Sermos felizes. Mas só conseguiremos esta felicidade quando nós amarmos-nos uns aos outros. É fácil, né? Amar os nossos familiares, aqueles que estão perto de nós, amar os nossos amigos, os nossos amores. Difícil é amar aqueles que nos ofendem. Difícil é amar o nosso inimigo, mas não é impossível. A gente tem que fazer esse exercício. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e buscar essa melhora interna. Tratai, sobretudo, de amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Aí fica difícil, não fica? Tratai, sobretudo, de amar os que nos inspiram indiferença. É tão difícil, né? A gente amar ou até gostar de uma pessoa que é indiferente, né? Que nos odeia. E às vezes somos nós que os odiamos, né? E que nos despreza. Mas só seremos felizes se conseguirmos fazer esse exercício de banir tudo isso da nossa vida. Dá a impressão que nunca nós vamos chegar lá. Vamos chegar sim, porque a nossa meta é sermos felizes. É sermos tão puros e perfeitos como Jesus, o nosso guia e modelo. E estamos aqui numa escola abençoada, que nos traz as lições metodicamente muito esmiuçadas. Mas a gente, infelizmente, por conta das nossas inferioridades, nós ainda não aproveitamos o nosso tempo aqui, encarnados. Porque isso aqui é uma dádiva. Já falei isso aqui e vou falar novamente. A fila para reencarnar ela é grande, de pessoas querendo vir. E nós que estamos aqui, muitas vezes não aproveitamos o nosso tempo. Vamos deixar para a próxima, né? Deixar para pensar nesse negócio de banir o ódio do meu coração na outra encarnação, porque tem muitas existências. Tem, mas nós temos que começar agora, senão nós vamos demorar muito no caminho, né? E é no nosso tempo, né? A gente é que sabe da nossa vida. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Gente, tudo que Cristo fez aqui, durante a estada dele aqui na Terra, foi mostrando para nós o que é o amor, no seu verdadeiro sentido. Não é esse amorzinho, é o amor incondicional. É esse o amor que ele está nos pedindo, que ainda está distante das nossas possibilidades, da gente atingir. Mas nós temos que ir fazendo esse exercício de busca desse amor incondicional, que é o amor que Jesus veio trazer para nós através dos seus ensinamentos, do seu evangelho. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor a nós. Quando é que nós vamos estar nesse patamar aqui, de sermos missionários do amor e darmos o nosso sangue por amor à vida do nosso próximo? Perguntem-se. Perguntem-se. Então, continua a mensagem de Fenelon. Amá-los, amar os nossos inimigos, né? Aqueles que nos desprezam, que nos odeiam, é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Olha que lindo que ele fala para nós. É uma coisa pequenininha, que nós temos que plantar aqui no altar do nosso coração, aqui dentro de nós. E substituindo essas mazelas
hoje no caso o ódio, né? Por uma plantinha chamada compreensão. Aí depois ela vai crescendo, crescendo, até chegar ao amor. Mas é um exercício que a gente tem que fazer constantemente. Não é só o dia que a gente vem aqui na Casa Espírita, que a gente ouviu, que achou lindo, ou não achou, mas ouviu. Essas são as oportunidades que nós temos para nos melhorarmos cada dia que passa. Então, se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não endurece o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. Olha o que o Espírito está falando para nós. A prova mais angustiosa, e eu, Fenelon, o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Vocês viram como é possível? Fenelon foi criado simples e ignorantes como nós, como todos nós. E ele fez a trilha. E ele está dizendo para nós que na última encarnação dele, ele experimentou o amargor do ódio. Mas ele venceu. Nós também podemos vencer. Porque ele é um espírito como nós. Nossa, que lindo, mas ele escreveu lá no Evangelho, né? Ele trouxe, né, essa mensagem para Kardec. Sim, e nós futuramente, quando nós fizermos esse exercício de amarmos os nossos inimigos, nós também poderemos um dia escrever para alguma obra que vai ficar eternizada na Terra. Depende de nós. Leva um tempo, né? Cada um tempo maior, mas vamos chegar lá. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. E é muito difícil, né? É penoso. Nossa, tem hora que ele fala, não. Você acha que eu vou amar aquele que me persegue, vou orar por aquele que me persegue? De jeito nenhum, né? Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores. Essa superioridade aqui, quando Fenelon colocou na mensagem, não é essa superioridade do ego inchado. Superioridade moral, a humildade e tantas outras coisas, né? Que a gente precisa conquistar. Então a gente fala assim, mas eu sou superior a ele, eu perdoei. Não é essa superioridade. Né? Está falando de uma superioridade mais intensa, mais dentro do nosso coração. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Então, gente, quando a gente vê se alguém odiando, e a gente vai pela mesma trilha, ou aquele que nos odeia, eu vou odiar também, a gente paga o mal com o mal, a gente não vale mais do que aquela pessoa que está nos fazendo mal. Sempre a gente tem que pagar o mal com o bem. Isso é lei, não é? Difícil? Bastante. Impossível? Não é. Terminando a mensagem. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que não cumprem a lei de amor. Olha, aqui a gente lembra daquele capítulo, né? Está em Mateus 5, versículos 25 e 26. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Olha aqui. Deus pune nesta vida e na outra os que não cumprem a lei de amor. Mas é óbvio que nós, numa existência, só nesta existência, que pode durar 60, 70, 80 anos, a gente não vai conseguir abranger toda essa lei de amor. Mas a gente já pode ir começando a fazer esse exercício, não é? Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Tudo que a gente faz por amor, para o outro, vem em dobro para nós mesmos. E tudo que nós fazemos de mal para o outro, um pensamento negativo que eu emito para um irmão,
ele volta para mim. Às vezes, em maior intensidade. E o amor é a mesma coisa. Se eu amo, eu recebo o amor. Então a gente recebe de acordo com aquilo que a gente dá. Se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu dou ódio, eu vou receber o ódio. Então, a gente doa aquilo que a gente tem no coração. Então vamos procurar plantar no nosso coração um jardim florido de virtudes. E que essas flores, essa plantação de virtudes, essa sementeira abundante que a gente vai plantando aqui no nosso coração, que ela possa abafar, extirpar os vícios que a gente tem no nosso coração. Então é muito importante a gente aprender, mas mais importante do que aprender e compreender é praticar. E é difícil, mas a gente chega lá. Então, aqui, algumas considerações que a doutrina espírita fala para nós. Lá foi o Evangelho, né? Aqui em obras subsequentes que a gente busca e nós achamos isso. E ainda, a doutrina espírita nos ensina que os pensamentos e as palavras geram energia. Ou seja, todo o ódio que é gerado por uma pessoa voltará para ela. Eu já me adiantei. Todo o ódio que é gerado e emitido para uma pessoa, ele volta para a gente. Essa é a lei da ação e reação, conhecida também como a lei do retorno, causa e efeito, como queiram vocês denominar a lei. É a lei do vai e vem, aquele ioiô, né? Olha lá, ó. A gente joga e volta para a gente. Então, tudo que eu fizer em vibrações positivas ou negativas, emitindo para um irmão com maldade ou com bondade, vai retornar para mim. Então é melhor que a gente faça o bem. É melhor que a gente pense o bem. É melhor que a gente vibre o bem. Sob a ótica espírita ainda, ninguém é inocente. Aí tem gente que fala assim, mas eu não sei por que ele me odeia tanto, eu não fiz nada. Ninguém é inocente, mas se encontra em um processo de desenvolvimento moral que expurga, né, de maneira proporcional e contínua as faltas cometidas, não apenas dessa existência, mas também das anteriores. Então, gente, esse exercício que a gente faz, né, nós não podemos pensar que a gente é inocente, porque em algum lugar está a causa daquele problema que nós estamos enfrentando, que às vezes a gente pensa que eu não fiz nada. O que será que eu fiz para Deus? Talvez para Deus você não tenha feito nada, mas você fez para um amigo teu, para um amor, para um parente. E agora você está colhendo o fruto dessa semeadura, né? Desde que consiga resolver dentro de si as dificuldades diante dos obstáculos que a vida irá apresentar. Então a gente tem que pensar muito nisso aqui, muito, que para expurgar dos nossos corações, a gente precisa conseguir resolver os problemas dentro da gente. Nós não podemos fazer que os problemas de dentro dos nossos corações, eles sejam abafados com mais problemas. Nós precisamos resolver os problemas. Às vezes eu não estou vendo a causa, eu só estou vendo o efeito. A causa está lá atrás, mas ela existe, porque ninguém é inocente, está nos dizendo a doutrina espírita. E a gente precisa estudar. Para a gente chegar a essas conclusões, nós precisamos buscar o nosso melhoramento através do Evangelho. O ódio também nos traz uma carga energética negativa muito intensa. Para quem sente, né, gente? Levando-nos ao desenvolvimento de doenças que podem nos causar a morte. Olha como o ódio é cruel. Quem odeia tem normalmente dificuldade em perdoar e assim libertar essa negatividade que envenena a sua própria alma. Muito ruim odiar.
aqui eu pergunto para vocês, e para mim também, se você pudesse comer suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Pesado, né? Mas vamos pensar. E a gente pensa e responde. Aqui quietinho, ninguém está sabendo, ninguém vê. Né? Se eu pudesse comer as minhas palavras, eu ia nutrir a minha alma ou eu ia morrer envenenada? Lá falou que causa morte e doenças. É uma grande verdade. Como sararmos da alergia desconfortável, da artrite deformante, do coração em descompasso, da úlcera, se o ódio está instalado em nossos corações? A gente vê muita gente doente, porque o mundo está num ódio só, né, gente? Principalmente agora na época de política. As pessoas não sabem dividir as coisas, né? Então se odeiam gratuitamente. E isso faz um mal danado. Aí a pessoa tem uma alergia, né? Nossa, não sei porquê, mas eu tô com uma alergia. E a gente não sabe o que ela reserva aqui dentro do coraçãozinho dela. Se ela tem um ódiozinho lá, né? Um probleminha mal resolvido. Artrite deformante. Olha lá o que o ódio pode fazer na gente. Isso é uma verdade, viu, gente? O coração em descompasso, a pessoa que odeia, ela não tem paz. O coração está sempre bombando forte, aquela ansiedade, porque ele precisa resolver esse problema que está fazendo mal, né? Para o seu corpo. A pessoa às vezes a gente vê muito isso, né? Doenças de toda a natureza. Então vamos pensar que às vezes é aquele ódio que nós guardamos lá de outras encarnações. Dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium espírita que nasceu no Rio de Janeiro em 1900 e morreu em 1984. Ela escreveu várias obras, na maioria sobre mediunidade. E ela tem um quarteto de livros, né, que fala de um ódio familiar que durou 400 anos. Então não é bom a gente saber dessas coisas e já irmos fazendo a limpezinha aqui no nosso coração, na nossa cabeça, tratando de mentalizar aquela pessoa que a gente não gosta muito, pensar nela com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de humildade, sem soberba, né? Se não dá para pensar nela com amor, pelo menos com tolerância, com compreensão. Mas já vamos fazendo esse exercício para que o nosso ódio não remonte séculos. Então, Dona Ivone do Amaral Pereira, ela conta nesses 4 livros dela, Drama de Bretanha, Cavaleiros de Numier, Nas Voragens do Pecado, e tem mais um que agora eu não lembro. Então, é uma história que conta esse ódio de 400 anos. E ela termina o último livro e o ódio ainda não cessou. É muito sofrimento, viu, gente? Então, a gente precisa de pensar muito nas nossas intenções diante do nosso irmão. Sejamos mais sábios e inteligentes. Não guardemos ódio nem rancor, que poderão desestruturar nosso íntimo. E vai desestruturar mesmo. O ódio e a vingança, alimentados demoradamente, dificultam os processos regeneradores. A gente demora mais a estrada, viu? Quando a gente fica mastigando e repisando, né? O ódio. E aqui ele fala da vingança, que foi o tema que o Fernando fez na semana passada. Muitos imaginam que tudo termina com a morte. Ai, que engano, né? Morreu, acabou. Acabou nada. No entanto, no outro lado da vida, lá estão as mesmas criaturas com seus defeitos, as suas mágoas, a atormentar-lhes as consciências. Vamos pensar lá nos livros da Dona Ivone do Amaral Pereira? 400 anos carregando o ódio no coração. 400 anos. Estamos concluindo.
dizendo que o ódio tem suas raízes na mágoa não curada. Outros dizem que o ódio é o Divaldo que fala. É o amor que adoeceu. Divaldo costuma falar que o ódio é o amor que adoeceu, né? Então, a mágoa não curada, na incapacidade de perdoar, no ressentimento guardado. Então, aquele que guarda ressentimento, olha, vamos tirar isso do coração. Vamos tratar de fazer as pazes com o nosso íntimo, com o nosso companheiro, com aqueles que nos rodeiam, porque vai fazer um bem danado para nós. O pior de tudo é que não faz tanto mal ao odiado como à pessoa que odeia. Aquele que odeia sofre mais do que aquele a quem a gente odiou, certo? Seu coração é um depósito de veneno. Antes de jorrar para fora a substância letal, corrói o próprio depósito. Então ele faz muito mais mal para nós que sentimos o ódio do que para aquele que nós emitimos. Porque às vezes aquela pessoa a quem nós desejamos o ódio intensamente, ela não mereça. Ela já é uma pessoa que está se melhorando. Então a intensidade do nosso ódio, o teor que a gente coloca naquela vibração, não vai chegar lá. Vai ficar em nós mesmos, tá? Se você odeia uma pessoa, odeia alguma coisa nela que também é parte de você. Então, se você odeia alguém, você odeia nela alguma coisa que faz parte de você. É aquela história que o macaco senta em cima do rabo, né? E fala do outro, né? O que faz parte, o que não faz parte de nós não nos incomoda. Às vezes a pessoa até sente alguma repulsa por mim, mas eu tenho a minha consciência tranquila, aquilo não vai me incomodar, tá, gente? Então isso é de Hermann Hesse. E João, acho que a pilha aqui, ó. Não. Oh, foi. Então nós estamos botando um ponto final na nossa fala de hoje, que é para a gente florescer onde Deus nos plantou. Mas sempre procurando condições de melhorarmos o terreno onde nós fomos plantados. Né? Sempre procurando essas condições. Porque Deus nos criou simples e ignorante, mas nos deu assim um potencial imenso, né? Para que a gente pudesse buscar a nossa perfeição. E isso nós só vamos conseguir devagarinho, com vontade firme e coragem para irmos à luta. Não vai ser tão fácil assim a gente chegar lá no topo, mas nós vamos chegar um dia. Então vamos fazer brilhar a nossa luz, a luz do amor, a luz do perdão, a luz da compreensão, da humildade, da caridade, deixando para trás o ódio, que está de mãozinha dada com vários vícios. Antes dele ser ódio, ele foi aquela mágoazinha que nós vimos lá atrás, né? Ele nasceu de uma mágoa pequenininha, que não foi dissipada do nosso coração. Aí ele virou esse sentimento mesquinho que nos puxa para trás e para baixo. Que Jesus possa iluminar o coração de todos nós, para que a partir de hoje a gente pense e repense muito nos nossos atos, nas nossas palavras e nas nossas ações. Que elas sejam sempre pautadas no Evangelho que Jesus veio nos ensinar e na lição que os Espíritos nos dão. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, gente, é o Evangelho de Jesus, é a Bíblia. Mas que a espiritualidade vem tirar o véu da letra, né, porque nós já temos condições de compreender. Então é Jesus, rede vivo,
que veio para nos consolar novamente, porque nós somos os doentes necessitados que residem aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Estou vendo o pessoal de Planalto, que eu amo de coração. Não vão embora que eu quero dar um abraço, ok? Muito obrigada, pessoal.